Oi, pessoal! Esse vídeo é o primeiro da nossa nova série de educação infantil por faixa etária. E acredite, mesmo bebês de 0 a 2 anos já estão desenvolvendo habilidades que mais tarde vão se conectar diretamente com a forma como lidam com dinheiro, com consumo, com o tempo e com os próprios desejos. Então, se você tem um bebê aí de 0 a 2 anos, vem comigo! Bom, para começar esse vídeo, eu vou sempre trazer a perspectiva do desenvolvimento infantil. Claro, o que está acontecendo no cérebro do bebê? Bom, do nascimento até os 2 anos, o cérebro humano, o cérebro infantil, se desenvolve numa velocidade impressionante. A gente tem um dado aqui, segundo o Center on the Developing Child da Universidade de Harvard, mais de 1 milhão de novas conexões neurais são formadas por segundo nos primeiros anos de vida. E aí eu trago para vocês o aspecto mais primordial dessa primeiríssima infância: o apego seguro. O apego seguro é a base para o desenvolvimento emocional e para o futuro financeiro que as crianças vão ter. Os bebês que se sentem seguros, eles tendem a desenvolver mais tarde habilidades como o autocontrole, empatia, maior capacidade de tomar decisões conscientes. E todas essas habilidades são habilidades emocionais que estão diretamente ligadas à educação financeira. Se num primeiro momento você pensa, o meu filho ser acolhido no choro, ele ter todas as suas necessidades atendidas, ele se sentir vinculado afetivamente a um adulto, é algo que não necessariamente tem a ver com educação financeira, você se engana muito, porque é justamente esse tipo de habilidade. Eu não sempre digo que dinheiro é mais sobre hábito e comportamento do que sobre moedas e sobre matemática financeira. É justamente nessa primeiríssima infância que toda a base está sendo formada. Você vai dar um cofrinho para o seu filho aos 6 meses de idade? Não tem sentido algum. É até perigoso, inclusive. Vai que o bebê engole uma moeda. Mas você está formando uma base emocional que vai acompanhar o seu bebê, o seu filho, por toda a vida. E essa importância dessa primeiríssima infância, ela é recente na educação. Se imaginava de maneira muito equivocada que os bebês não entendem até o desenvolvimento da linguagem, a gente não tem muito o que ensinar, não tem muito o que fazer. E a ideia de que depois a criança esquece, a gente deleta da memória, os nossos 3 primeiros anos, a nossa primeiríssima infância ali, é muito difícil quem se recorda dessa fase. Mas toda essa base está indo para o inconsciente, está indo para o nosso repertório de hábitos e de comportamentos. E aí, vamos para o lado pedagógico da coisa, vamos para o lado do desenvolvimento, infantil. Eu gosto de trabalhar com 2 autores que eles são muito renomados quando a gente fala das questões pedagógicas, que é Vygotsky e Piaget. Eu vou trazer aqui de uma maneira para você que é mãe e pai, é leigo, não estudou, não é educador, e se você é educador, você vai se conectar também com esses aspectos. Mas se você é mãe e pai, eu vou trazer de uma forma com que você consiga entender e ajudar o seu bebê aí financeiramente, tá bom? Bom, Piaget chamava essa fase aí da primeiríssima infância de sensório-motora, que é quando a criança, sensório, sensações, motor, é quando a criança aprende explorando o mundo com o corpo. E Vygotsky, ele traz a questão do socio-interacionismo, que o desenvolvimento se dá na interação com o outro. Se de um lado a gente tem as questões que são do sujeito, sensação e motricidade, a gente tem as questões que são do ambiente. Ou seja, o ambiente importa, e muito, porque a gente se constrói enquanto interage socialmente, e nessa primeiríssima infância a gente vai interagir essencialmente com os nossos cuidadores principais. E aí a gente trazendo para a questão do ambiente, como que o ambiente pode impactar o desenvolvimento de uma criança? Ambientes responsivos, ou seja, que atende e acolhe de maneira imediata a necessidade da criança, adultos que acolhem, nomeiam as emoções, estabelecem uma rotina, oferecem estímulos adequados, isso tudo favorece o desenvolvimento emocional. E as crianças, quando elas se desenvolvem emocionalmente, essa é a base para mais tarde lidar melhor com frustrações,
esperar a sua vez, fazer escolhas, e esses são fundamentos, a gente já fala aqui, a gente já trabalha essa questão, são fundamentos da educação financeira. E aí, para te ajudar a nortear a sua interação, né, com seu filho, que é tão novinho, eu vou trazer nesse vídeo quais são os marcos importantes que as crianças atingem do 0 aos 2 anos, tá? Vou trazer alguns aqui, vou deixar para vocês, podem tirar print e podem encaminhar esse vídeo para outras mães, outros pais ou outros educadores de bebês, tá bom? O primeiro marco importante é estabelecer vínculo afetivo com os cuidadores. Em seguida, um marco muito importante é desenvolver o controle inibitório inicial, tá? O controle inibitório ele demora anos para se formar, né? E a gente vai ter ali desdobramentos disso até na adolescência. Mas esse inicial, como começar a se frustrar e a entender certos limites, começa na primeiríssima infância. A criança também, ela desenvolve muito rapidamente tudo aquilo que é motor, de movimento, exploração do espaço. A criança, ela quer conhecer tudo com a mão, levar tudo à boca. A gente tem essas fases, né, do desenvolvimento. E aí a gente tem também o desenvolvimento da fala. É nessa faixa etária que aquelas pequenas palavrinhas, as primeiras palavras, associações simples de causa e efeito, falar dá e a mãe e o pai entregam alguma coisa, essas coisas mais monossilábicas acontecem também durante essa fase do desenvolvimento. E aí uma coisa que vocês vão perceber e que a gente pode levar depois, né, para a educação financeira é a capacidade de imitação. Os bebês, eles tendem a replicar e a imitar o que os adultos fazem. Então, às vezes você faz um movimento, você vai ver que ele vai imitar. Às vezes você se esconde e aí ele vai lá e imita a sua reação. Você dá risada e ele ri junto. E essa questão, é lógico que depois isso vai se tornando mais complexo, mas isso traz pra gente um recadinho que o bebê dá de que eu tô de olho em você, você é minha referência, você é meu espelho. A partir da sua conduta, eu vou pautar a minha. Olha que coisa poderosa. E é justamente nessa primeiríssima infância que o interesse por histórias e livros ilustrados acontece. A literatura tem um papel essencial. Às vezes a gente acha que para o bebezinho a gente tem que só comprar aqueles livrinhos emborrachados do banho, que tem só gravuras, mas não. A forma com que você fala, a entonação, a história, as rimas, a musicalidade que tem numa contação de história para uma criança pequena é essencial. E a gente tem depoimentos, o nosso livro aqui para os menores, né, que é Meu Poderoso Cofrinho, a gente tem depoimentos de crianças de 2 aninhos e de bebês, convivências em escolas, né, de berçário, em que as crianças ouvem a história da Dedé. É lógico que elas não vão ouvir a história toda, elas vão assimilar alguns trechos, vão querer repetir aquele trecho, naquela linguagenzinha tati-bitati que a gente faz com os bebês. Então, e muitos estudos comprovam que mais para frente, tanto o desenvolvimento da linguagem quanto o interesse pela leitura é maior em crianças que foram estimuladas desde bebês a ter contato com o livro e com histórias contadas, tá? Com livros de papel. E aqui, gente, para encerrar o vídeo, eu deixo um recado. A educação financeira, nessa fase, ela é indireta, mas ela é essencial. A criança não aprende necessariamente sobre dinheiro, mas ela aprende sobre escolhas, tempo, vínculo, espera, desejo. Ela internaliza pela experiência que a rotina, que o mundo, que as coisas acontecem, ela se entende como um sujeito separado da mãe. Isso vai acontecendo aos poucos. E aí, diante desse mar de oportunidades que é a primeira infância, o que você como mãe, você como pai ou você como educadora aí da educação infantil pode fazer? Os passos principais eu vou deixar aqui, vocês podem também tirar print, tá? Se eu quero um filho lá na frente com inteligência financeira, se esse é um aspecto essencial da educação que eu quero transmitir para quem é meu filho, para as crianças que eu estou educando e criando, você precisa seguir esses aspectos que eu vou deixar aqui, tá bom? Vamos lá? Vou colocar um por um. Estabelecer uma rotina simples e previsível. Nomear sentimentos desde cedo. Então, assim, mesmo que a criança não entenda, ela vai aos 3 anos lá, quando tá encerrando a fase das birras, aos 2, 3 anos é o auge dessa fase. A criança, às vezes, não sabe nomear, não entende o que tá sentindo, ela passa por explosões sentimentais. Mas mesmo que ela ainda não tenha maturidade para entender, o adulto
precisa nomear. Evitar nessa faixa etária, gente, é totalmente desaconselhado o superestímulo e o excesso de telas. Se você tiver, por conta da sua rotina, por conta da vida, por conta do trabalho, que recorrer, escolha desenhos de baixo estímulo. Se você procurar na internet, você consegue entender o que são desenhos de baixo estímulo, coisas mais educativas, mas a superexposição e o superestímulo afeta muito negativamente o desenvolvimento de uma criança tão pequena. Oferecer literatura infantil de qualidade. E aqui, né, eu sou suspeita, eu vou falar, lógico, dos meus livros, mas a coleção Conto Com Você, que é a editora no qual sou autora, tem livros incríveis para a primeira infância. E além do meu poderoso cofrinho, O Valor das Coisas, que também pode ser lido para crianças bem pequenas, vocês encontram lá muitos livros que vão ajudar a conduzir diálogos para cada etapa da infância, desde muito neném. E uma questão que a gente às vezes negligencia. Você, como mãe e como pai, se você tem um bebê em casa, você precisa cuidar da sua relação com o dinheiro. Porque as crianças observam e absorvem tudo, tá bom? Ai, Clara, e agora? Lascou, eu tô toda ferrada de dinheiro aqui, eu não consigo organizar, e eu já sou mãe, meu filho vai absorver isso. Gente, calma. A gente vai se educando enquanto educa as crianças. E a partir do momento em que você desperta a consciência para a importância da educação financeira, mesmo que você não esteja ainda no que você considera ideal, você está construindo algo com seu filho. Então comece hoje. Se você tem bebê em casa e você está vendo esse vídeo, olha, você está anos-luz à frente da maioria dos pais e das mães que não têm acesso a esse tipo de informação. Então se perdoa e vai, segue, continua firme no propósito. Eu tô aqui para isso, para ajudar. Porque educação financeira é uma construção que deve envolver necessariamente a escola e a família. Vocês vão ver nos próximos vídeos e nesse também orientações práticas e com muito embasamento. Eu vou trazer tudo mastigadinho, com muito cuidado e muito critério para vocês. Educação financeira, gente, se constrói a partir do primeiro vínculo. Se você tá grávida, você já pode começar a pensar nisso, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.